Quem tem razão? Jefferson, boa tarde. Eu começo contigo porque os dados de serviço realmente surpreenderam praticamente o dobro do que tinha de previsão a média do mercado. Quando a gente olha para esses serviços, e a gente está falando especialmente do setor de cargas, ou seja, da movimentação econômica pelo país, e obviamente a gente parece que tem um número ainda para crescer, levando-se em conta os números que tínhamos pré-pandemia. Isso dá uma ideia de continuidade da retomada dos serviços, ou seja, de um crescimento ainda maior nos próximos meses? Bom, inicialmente boa tarde, boa é um prazer tarde estar aqui com vocês, né? De fato, os números são muito bons, né? Essa recuperação da economia, especialmente no setor de serviços. De uma forma geral, além do setor de carga, é importante destacar que esse mês específico de julho, a divulgação refere-se ao mês de julho, tem um fenômeno também relacionado a transporte de passageiros, todo o volume relacionado ao período de férias, né? Isso acabou impactando, então a gente tem essa contribuição. Agora, é claro, no caso específico do transporte de cargas, há uma contribuição importante. O IBGE, por tradição, não realiza projeções, nós não fazemos projeções, a gente tira uma foto do momento. Agora, a foto do momento é uma foto muito boa, que mostra uma recuperação bastante significativa. E aí, no caso do setor de transportes, mais uma vez, é importante destacar que ele já se destaca, inclusive, em relação ao período pré-pandemia, ou seja, nós já saímos num patamar superior ao que era verificado no momento anterior à pandemia. Então, é uma recuperação robusta que pode sinalizar uma perspectiva bastante interessante para a economia brasileira nesse segmento. Pina, bem-vindo. Boa tarde para você. Vou perguntar as expectativas sim, tá? Sim. Bom, o que você vê por esses números? Primeiro, obviamente, a surpresa de ser muito maior do que tinha a previsão do mercado. Esse é um dado consolidado, apurado pelo IBGE, ninguém menos do que o IBGE. Sim. Quando a gente olha para essa lógica de retomada, e eu vou mostrar alguns números também em relação a outros fatos da economia que são positivos, isso dá uma ideia de retomada mais consistente? Dá uma ideia de uma retomada que tem alguma consistência, pelo menos até o final do ano. O Brasil é um país que a gente tem muita dificuldade em fazer grandes projeções por todos os problemas que o país tem já há muitos anos, mas essa retomada ela surpreendeu positivamente, este é um fato. A Federação do Comércio tinha uma projeção, a gente nunca teve uma projeção nem muito otimista, nem muito pessimista. No começo do ano os analistas falavam em PIB cair meio, crescer zero, a gente falava algo ao redor de 1%. A gente migrou essa projeção para 2%. Tem gente falando em 2,5%. É até possível, sim. Esses dados que surpreendem positivamente mostram que há uma possibilidade do segundo semestre ser também um pouco melhor do que se esperava. O primeiro semestre já foi melhor do que se esperava, o segundo talvez seja. Quando eu olho o setor de serviços, três coisas saltam aos olhos. Movimentação de cargas, porque isso indica a atividade econômica, não indica só o setor de serviços especificamente. Uma segunda coisa é que o setor de serviços crescia T contra T-12 contra o ano passado, chegou a crescer bem mais no segundo trimestre por conta das restrições do ano passado. A base era muito fraca. Mas já faz 2 meses que ele cresce 6 a 6,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então isso mostra uma tendência de crescimento com uma certa estabilidade, que é o que você perguntou. E a terceira coisa é o setor de turismo, que a gente não fala, mas ele vem crescendo a taxas ainda abaixo da pandemia, é verdade, mas vem crescendo a taxas de 40% em volume, de 20%, 25% em volume e 40% em faturamento. É algo bastante relevante para esse setor, que também é um setor importante e compõe o setor de serviços nas contas nacionais. Roberto Dumas, me diga lá, na sua opinião, pelo que você está vendo, obviamente, eu estou falando especificamente dessa questão do setor de serviços, porque o dado foi divulgado hoje pelo IBGE, mas você vê potencial de crescimento sustentado, ou seja, é um modelo sustentável agora dessa recuperação econômica do país? Pedro, é sempre um prazer estar com vocês aqui, mas, por exemplo, quando falar um debate, eu não estou vendo debate, porque eu concordo com tudo que estão falando aí. A recuperação da economia, ela está vindo. Ela está vindo por uma série de fatores. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o PIB já no quarto tri subiu, do primeiro trimestre subiu, do segundo trimestre subiu, e antes de entrar na parte de serviços, o Brasil teve a segunda maior crescimento, o 12º maior crescimento das maiores economias do mundo. Aí muita gente fala, mas no começo do ano nós projetávamos 0,5%. Aí vem um ponto do que significa economia. Economia é uma ciência social. Na economia, na ciência social, você não sabia que os lockdowns iriam ser flexibilizados. Você não tinha a PEC das benesses, você não tinha
a queda do preço do combustível, você não tinha esperado o corte do ICMS. Tudo isso ajudou a economia, ajudou a ter mais renda para a população e ajudando isso também, ou seja, como causa dessa melhora da renda, o nível de desemprego caiu para 9,1%. Então, todo mundo fala, olha, o Brasil está em crise. Desculpa, eu não estou vendo crise. Eu não estou vendo crise. Mas o Brasil é um país desafiador. Sim, nós não somos a Noruega, nós não somos a Suécia. O Brasil é um país desafiador. Temos muita coisa para fazer, tem a reforma administrativa, tem o problema do arcabouço fiscal, o que vai ser, mas nós estamos indo na direção correta, meu Deus. Sim. Eu não sei por que tanta gente fala, olha, está em crise, está em crise. Tá bom, mas se a 12ª maior economia que cresce, meu serviço, em termos anualizados, ok, peço desculpas, porque nós estamos partindo de uma base muito fraca. Mas o transporte aéreo subiu 130%. Quer dizer, como é que você fala que o país está em crise se transporte de cargas cresce, transporte aéreo cresce 130%, o PIB é o 12º maior que cresce, eu estou com a PEC das benesses que está dando recurso e não estamos explodindo a dívida pública como muitos querem fazer. Já fizemos o cálculo, calculando uma taxa real de juros de 6%, um déficit primário de 0,5%, com todos os gastos que já está aí elencado, nós provavelmente sairemos de uma dívida PIB de 79% para 83%, 84%. Isso não é uma dinâmica explosiva da dívida pública que mostra uma crise enorme do Brasil para o ano que vem. Então, como eu sempre digo, no bom sentido, eu não estou vendo debate. Eu acho que concordo com os colegas que o negócio está com um crescimento muito melhor. Porque aí, desculpa ocupar muito tempo, que sempre a gente compara as coisas. Eu não queria ser um país europeu, porque Putin está querendo diminuir todo ou ceifar completamente a distribuição de gás, vai entrar em recessão, taxa de juros está começando a subir, Estados Unidos vai muito bem, obrigado, mas já teve 2 PIBs negativos, mas por alguma idiosincrasia, porque subiu a importação e diminuiu os estoques, mas estão começando a subir a taxa de juros, então ainda vão pegar o pior da curva. E o que está acontecendo no Brasil? Nós já começamos a crescer, minha taxa de juros vai parar de subir e ano que vem começa a cair. Ou seja, de fato, pelo amor de Deus, eu não sou um país isolado, eu não sou Cuba. Roberto, vamos lá. Se a China cresce menos, isso acaba me afetando também, como a Europa acaba me afetando os Estados Unidos. Mas o Brasil fez a lição de casa. Vamos até mostrar o porquê que o país fez a lição de casa. Nós temos algumas telas para recuperar justamente alguns dados divulgados recentemente. Vamos lá. Se a gente olhar aqui, isso é bastante importante, porque dia desses saiu uma nota sobre endividamento das famílias brasileiras, só que endividamento é uma coisa e inadimplência é outra. E outra, isso seria um problema se você não estivesse gerando emprego. E com carteira assinada, o CAGED, já são mais de 1.560.000. Aliás, como é emprego, a gente vai dizer até o último dígito. 1.560.896 empregos com carteira assinada de saldo positivo, de mais contratações que demissões nesse ano é o acumulado de 2022. No IBGE, que mede o desemprego, a queda também é importante. Para você ter uma ideia, saiu de 14,7%, quase 15%, para um desemprego de um dígito, com 9,1%. O IBGE também mostrou agora na PNAD que houve uma melhora também no valor médio dos salários. Vamos para outra tela para a gente mostrar um outro detalhe aqui. Esse é o IPCA, né? São 2 meses de deflação, 0,68 e 0,36. A inflação acumulada no ano é de 4,39 e de 8,73 em 12 meses, com perspectiva de queda, como a gente já fez menção aqui. Vamos para a próxima tela. Tem um detalhe, né? O Roberto fez menção à questão da Europa. A Grã-Bretanha está com problema de energia. Aqui a energia acumula queda anual de 12,86%. Isso impacta na economia das famílias. O gás teve uma redução agora, e digamos uma redução estrutural, porque está saindo mais barato agora, segundo os preços praticados pela Petrobras. Isso aqui não está computado, essa queda por parte da Petrobras, né? Se a gente vê a gasolina também, o diesel começou a ceder, embora ainda tenha uma alta bastante acumulada de 53%, e isso, claro, mexe no transporte de cargas, isso mexe no preço do supermercado também. Vamos para um outro dado aqui. Esses foram os dados divulgados ontem
nas perspectivas do Banco Central, ou seja, do Boletim Focus, e há um mês, por exemplo, o crescimento econômico seria de 2% na média, agora já está em 2,39%. Há 11 meses, os analistas do Banco Central, ou seja, da pesquisa Focus, fazem uma reavaliação para cima do crescimento do PIB. E do IPCA, 6,40, ou seja, saiu de 7,2 para 6,40. Também há 11 semanas que há uma reavaliação para baixo da inflação, além dos serviços que a gente falou. Jefferson, eu até divulguei os dados do emprego aí também. Quando a gente vê por esses números todos, e olhando, obviamente, pela perspectiva do IBGE que você falou, o IBGE não faz previsão, mas a gente vê uma recuperação consolidada pelo menos nos 2 primeiros trimestres desse ano e com sinais muito claros de recuperação. Esses números todos estão apurados, ou seja, é um sinal que pelo menos nesse primeiro semestre a recuperação aconteceu muito acima do que se previa lá no começo do ano, que não era uma previsão do IBGE, mas os próprios economistas. É isso, né, Jefferson? Não, sim, inclusive até gostaria de destacar, até fazer um parênteses aqui de uma forma específica com relação aos dados da PNAD, né, os dados referentes ao mercado de trabalho. Porque, evidentemente que o quadro é bastante importante, o quadro é um cenário bastante promissor, como vocês vêm destacando, mas é importante relativizar que no caso específico da PNAD, os dados sobre o mercado de trabalho, com relação ao rendimento, a gente ainda tem um quadro de estabilidade, ainda não há uma recuperação com relação ao rendimento dos trabalhadores, porque, evidentemente, a gente tem uma queda na taxa de desemprego que é significativa. Evidentemente, a gente estava num cenário muito difícil, né, uma taxa muito alta, chegamos a uma taxa de 9,1%, mas o rendimento, né, na comparação anual, ele ainda é um cenário de estabilidade. A gente vinha numa queda de rendimento, nas comparações nos trimestres, com quedas sucessivas no rendimento médio dos trabalhadores, e agora na última divulgação a gente tem o quadro de estabilidade. Então, esse acho que é um ponto importante. E o segundo, com relação ao mercado de trabalho ainda... Eu só fiz menção a uma recuperação em relação ao mês anterior. Não. É essa média que eu disse que cresceu. Não, perfeito. Só para a gente... Não, claro, perdão. Pois não, por favor. Porque é importante a gente... Claro, para a gente pegar o completo do dado. É um cenário promissor, mas a gente precisa relativizar, porque senão a gente fica com uma perspectiva, às vezes, muito otimista, num cenário que ainda não está construído, né? E o segundo elemento, eu acho que ainda é a questão da estrutura do mercado de trabalho brasileiro. Que, é claro, isso é um processo de longo prazo, não é uma questão pontual, que a taxa de desemprego hoje ela está muito favorecida por conta do aumento dos trabalhadores sem carteira assinada. Então, a gente tem um crescimento, o crescimento do CAGED procede, é um crescimento significativo de número de vagas com carteira assinada, mas a contratação sem carteira assinada, ou seja, a taxa de informalidade, ela ainda é muito alta no Brasil. Então, a gente tem mais contratação hoje sem carteira assinada do que contratação com carteira assinada. Esse ainda é um problema a ser resolvido para que a gente tenha um quadro de crescimento mais robusto. E aí, novamente, aí você tem um incremento da renda e aí sim dá para dar um start e sinalizar um processo de crescimento mais robusto da economia. Pina, qual é a sua avaliação, pegando todos esses números aí, inclusive na questão do desemprego? Porque se a gente tivesse tendo redução do desemprego pelo IBGE e sem contratação com carteira assinada, aí sim seria um problema, porque a gente aumentaria a informalidade. Mas não é esse o dado que nós estamos mostrando. Não. Na realidade, o aumento do emprego, mesmo que não fosse com carteira assinada, é uma boa notícia. A gente não pode relativizar. Porque gera renda. Começa pelo fato de gerar renda. As pessoas aliviam o setor público em termos de serviços, né? Obviamente, quando você tem renda, você reduz a pressão sobre o setor público. Isso é muito importante. Nós vamos gerar, em 2 anos, 4 milhões de empregos. Eu tenho uma percepção de que os analistas brasileiros, não estou generalizando, óbvio, mas eles são quase bipolares. Ou vai dar tudo errado ou vai dar tudo certo. E nenhuma dessas duas coisas vai acontecer. Então a gente tem que... Principalmente se você tem time. Se você tem seu time aí, o Brasil não tem chance de dar certo ou o Brasil nada vai dar errado. Então é muito importante lembrar, os dados foram melhores do que eram esperados, os dados são bastante razoáveis, isso não quer dizer que não haja desafios para o ano que vem. Sim. Então, se a gente restringir a esse ano, nós vamos gerar 4 milhões de empregos em 2 anos, que é o mais importante. A renda, a massa de rendimentos e a renda média ainda não cresceu, mas muito melhor do que se a gente não tivesse nem gerado esses empregos. Isso é evidente. A situação seria ainda pior. Isso prova, inclusive, por exemplo, que coisas como a reforma trabalhista têm efeito sim, porque o Brasil se recuperar, crescendo ainda não robustamente, mas cresceu 4% ano passado, vai crescer 2,5% esse ano, recuperar 4 milhões de empregos, tem algum efeito de algumas reformas que foram feitas, né? Isso a gente tem que colocar nessa conta também. Por ano que vem tem desafio? Tem. O desafio da dívida pública, sim, o desafio de manter a inflação cadente, tudo isso é simples de fazer? Não é simples. Mas se a gente também olhar relativamente a outros países do mundo, o Brasil
foi o país que o Banco Central brasileiro foi o primeiro a combater a inflação, até essa visão. A gente até acha que foi um pouco atrasado, mas muito menos atrasado que o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano. Então, temos boas notícias e desafios. Esse é o quadro real. Roberto, vamos lá, porque eu mostrei aqui alguns dados do que você estava fazendo menção e tem uma questão de por onde eu vou recuperar ainda mais, por onde eu vou retomar ainda mais, de que patamar. E este patamar é muito superior ao que boa parte dos analistas imaginava no começo deste ano. Ou seja, por mais que os desafios continuem, como disse o Fábio Pina aqui, de fato nós temos desafios, a questão do desemprego, por exemplo, que disse aqui o Jefferson, mas a gente está partindo de um patamar muito mais alto do que imaginava parte da crítica ao modelo econômico e às decisões da equipe econômica. Veja, as decisões da equipe econômica, como eu falei, a economia é uma ciência social. Quando você faz a projeção de alguma coisa, você faz a projeção baseada nas informações que você tem hoje. E de janeiro para cá, várias medidas que eu considero corretas e, obviamente, são desafiadoras no futuro, elas ajudaram a economia. Flexibilização do lockdown, o ICMS, a PEC das benesses, a antecipação do 13º de salário para aposentado, melhora no mercado de trabalho, liberação do fundo de garantia, isso tudo foi ajudando a que os economistas fossem refazendo as suas projeções. A maior parte de recuperação aí vai vir pelo lado de serviços. Mas, de novo, não quer dizer que vai começar a nevar no Brasil. Olha, vamos muito com calma nessa hora. Nós vivemos num mundo, como a gente sempre diz, sem querer entrar no clichê, num mundo globalizado. Sim. O Brasil está bem, obrigado, estamos fazendo a lição de casa, está indo bem. Mas nós estamos inseridos num sistema, num tabuleiro geopolítico, que está começando a piorar mais ainda. Que é o caso da Europa, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso da China. Então, pelo lado das exportações, tirando do agronegócio, e ainda mais no caso da Argentina, eu posso ser prejudicado sim. Mas o que eu posso fazer? É bom porque pelo menos eu entro num cenário desafiador global e numa guerra que não vai acabar tão cedo, mas eu estou mais armado, eu estou mais preparado para enfrentar muito melhor do que fosse a zona do euro ou a China, no caso agora, que está como os 3 Ds que falam em inglês, né? Drought, que é a seca, debt, que é a dívida, e o disease, que é o lockdown do Covid-19. Ou seja, claro, vão crescer 3,5%, mas para quem achava que ia crescer 5,5%, isso, o que nós estamos falando? Que os meus principais parceiros comerciais, Estados Unidos, ou melhor, primeiro, China, Estados Unidos e a União Europeia, eles vão entrar em problema. Então, eu tenho esse desafio aí que pouco posso fazer, a não ser abrir mais frentes e diversificar minha exportação com acordos de livre comércio lá na frente. Mas estamos preparados, nos preparamos e vamos enfrentar uma tormenta, ou seja, um vento de proa, que o Brasil está muito melhor esse ano do que entrou no começo do ano. Vamos lá, eu tenho mais uma consideração final de 1 minuto para cada um dos senhores. Jefferson, eu começo contigo. Sua consideração final é a questão do emprego e da qualidade do emprego? Bom, sim, primeiro agradecer mais uma vez a presença ao programa, né? E aí destacar realmente esse desafio. É um desafio que se coloca para a economia brasileira, a recuperação do emprego com qualidade, né? Novamente, é importante que a gente tenha emprego formal, que tenha trabalhadores com carteira assinada, que aumente o número de trabalhadores nessa condição, para que a gente não só tenha uma recuperação da economia, mas que possa ter uma distribuição de renda, uma melhoria no perfil de renda da população brasileira. Claro, destacando que é um processo de longo prazo, não é um processo pontual, né? Pina, falo contigo agora. Qual é o seu destaque, olhando, obviamente, a sua consideração final, olhando para este quadro? Eu só quero fazer uma menção. O que eu digo é, diante do que se imaginava e quando a gente só dependeu de nós, ou seja, quando, obviamente, a sua política doméstica tinha que acertar, tudo indica que acertamos. Por quê? A pandemia foi um problema global e ninguém tinha controle sobre ela. Aliás, não tivemos controle sequer sobre a guerra da Ucrânia, que também afetou o mundo inteiro, porque afetou, por exemplo, o setor energético, e estou falando de combustíveis, no caso brasileiro. Na Europa é um pouco mais, é o setor de energia como um todo, né? Mas, Pina, qual é a sua avaliação?
Minha avaliação é que, primeiro, o Brasil chega nesse momento melhor do que a gente imaginava no começo do ano. Isso não é obra do acaso. Então não adianta a gente achar que é só obra do acaso. O Brasil tem uma economia resiliente e veio melhor do que a gente esperava. Chegar nesse momento criando 4 milhões de empregos é muito melhor do que ter gerado muito menos emprego. Até porque é fato, como já foi dito, nós temos 2 desafios que eu acho que a gente tem que ter foco no ano que vem. Um é a economia global, ela vai desaquecer com americanos e europeus elevando a taxa de juros. Não dá para a gente fazer nada? Não, já foi dito, não dá para a gente fazer nada, mas é melhor chegar com algum preparo e com uma taxa de desemprego menor. Nós vamos enfrentar uma crise. Segundo é a situação fiscal. Ela não é apavorante, mas a gente não pode descuidar da situação fiscal. Nós gastamos dinheiro, tivemos que gastar dinheiro, tivemos que auxiliar as famílias nos 2 últimos anos, isso é um fato, mas isso coloca um desafio para a situação fiscal. E a gente não pode deixar que a situação fiscal se degringole, né? Então, são 2 pontos. Um interno, olhar a situação fiscal com cuidado, ela não é desesperadora, mas ela não é simples de ser resolvida, porque as demandas do país são muito grandes. E a situação externa é estar o mais preparado possível para enfrentar um ano que vai ter desaceleração da economia global. Aliás, a China provavelmente vai crescer menos de 3%, nem os 3,5% vão ser, nós vamos ver, talvez entre 2% e 3%. Então, é um mundo diferente o ano que vem. Roberto, meu último questionamento é para você, ser 1 minuto, por gentileza, de considerações finais. Eu só vou fazer uma observação aqui. Esta forma de estar no outro patamar, porque o drama fiscal era de tragédia, levando-se em conta que o país teve que gastar muito. Gastou muito, passou por aquilo e não teve uma explosão fiscal, como você fez menção, o Pina também fez agora. Ou seja, é desafiador, continua desafiador, mas a gente tem uma situação um pouco melhor do que se imaginava. Por gentileza, eu só fiz essa menção, mas fique à vontade para suas considerações finais. Não, isso está correto, veja. O problema da dívida pública muito se deve também à credibilidade de como você vai endereçar a dívida pública. Porque você falou, olha, minha dívida pública em relação ao PIB pode bater 83%. Ela pode até bater 85%. Mas o governo que entrar, isso precisa deixar bem claro. Ele precisa ter um arcabouço fiscal. Ele não pode simplesmente, como eu já ouvi falar aí, vou fazer uma quarentena fiscal para tirar a coisa do caos. Não tem quarentena fiscal. Porque se você inventar de fazer uma quarentena fiscal, é a mesma coisa que você pedir dinheiro no banco, falar, olha, minha família está com problema, então eu vou pedir um dinheiro no banco e, por favor, você não cobre mais juros. Isso não existe. Se alguém que entra fala que vai fazer uma quarentena fiscal e não mostra nenhuma retidão vindoura em relação à dívida pública, a curva de juros estipa. Pois não. Então, todo aquele dinheiro que o governo vai dar, vai tirar do outro braço, do outro lado. Então, só para resumir, eu vejo 3 desafios para o Brasil. Resumindo, bem resumidamente, como o colega colocou, por exemplo, melhoria na qualidade na geração de emprego. Sim, óbvio que precisa, mas é melhor ter um emprego que não seja de carteira assinada do que não ter emprego. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos entrando num cenário bem desafiador internacional, mas muito melhor preparados. E o terceiro ponto, o próximo que entrar precisa ter um arcabouço fiscal. E, pelo que me consta, Paulo Guedes já mostrou que tem um arcabouço fiscal, que pode não ser o melhor, ainda está estudando. Pois não, Roberto. Que varia entre superávit primário e uma banda de flutuação de dívida PIB. Ou seja, pelo menos tem alguma coisa. E por isso que você vê que o câmbio não estoura. Obrigado, Roberto. Você não vê os prêmios de risco. Você está vendo, olha, nós vamos aumentar, mas eu não estou vendo o mercado desesperado com isso.